carta de Efésios, no sentido geral, nos 3 primeiros capítulos, vamos tentar fazer de forma sucinta, resumida, uma divisão, que nos 3 primeiros capítulos ela trabalhou e definiu uma doutrina. O apóstolo Paulo, ele fundamentou toda a base daquilo que ele vai aplicar nos capítulos 4, 5 e 6. Não é que nos capítulos 1, 2 e 3 não tem aplicações, tem aplicações, mas boa parte do capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo descreve doutrina, principalmente em questão de salvação, redenção, a obra do Senhor Jesus Cristo, e principalmente a ênfase no Deus Trino. Se você prestar atenção nos capítulos primeiros, capítulo 1 e 2 e 3 de Efésios, quando o apóstolo vai falar, em um momento ele exalta e traz a pessoa do Pai em mais evidência. Em outro momento ele coloca a pessoa do Filho em mais evidência. E ele conclui com a pessoa do Espírito, fazendo alguma aplicação. Para a gente ver isso de forma mais sucinta, no capítulo 1 e no capítulo 2 acontece isso. Mas de forma mais clara. Presta atenção no capítulo 1. Vai para Efésios 1, versículo 3 em diante. Diz assim: Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui a ênfase do apóstolo, o bem dizer dele, é a pessoa do Pai que está em evidência. E ele vai dizer que o Pai realiza as bênçãos, por meio de quem? Do Filho, E em Cristo que nós somos abençoados. Esse termo em Cristo é muito importante dentro da teologia bíblica e até da teologia paulina. É a ideia da ligação, a ideia de que você está ligado a Cristo, unido a Cristo. Então o termo em Cristo faz uma referência a essa ligação, essa unidade, essa união do crente com Jesus. Então nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então as bênçãos celestiais são em Cristo Jesus. A redenção é em Cristo Jesus. Então fora de Jesus não tem nada. Em Jesus é que nós somos participantes dessas bênçãos, salvação, redenção, habitação do Espírito Santo. 2 Coríntios 5, um texto muito conhecido sobre nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Não é nova criatura só, é nova criatura em Cristo Jesus. Isso é muito importante dentro da teologia bíblica e principalmente paulina. Então, aqui nós temos a ênfase na pessoa do Pai. Ele continua: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Percebe que a pessoa do Pai é que está realizando todas essas coisas por meio do Filho. Ele predestina no Filho, ele adota por meio de Jesus. Então tudo isso é para ele por meio do Filho, para o louvor de sua glória e tal. Aí ele vai falar no versículo 7, o foco dele sai do Pai e vem para o Filho, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Percebe que no versículo 7, nós já temos a mudança. Ele fala o quê? Ele fala do amado, no versículo 6, ele diz que temos a redenção pelo sangue dele. Quem é esse? Jesus. Ou seja, o Pai planeja, o Filho executa. E lá no finalzinho, no versículo 13, ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Percebe que aqui no capítulo 1, nós tivemos as 3 pessoas da Trindade: o Pai planejando, o Filho executando, e o Espírito Santo sendo selado, o Espírito da promessa, selando aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele trabalha muito essa evidência da redenção, da salvação, da obra de Deus por meio de Cristo, a centralidade. Um tema também muito recorrente em Efésios é o mistério, que está justamente no versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, no plano de Deus, há uma centralidade na pessoa do Filho, em Cristo.
Essa perspectiva do versículo 10 abrange uma ideia chamada o já e ainda não, onde nós temos já um cumprimento parcial e experimentamos essa centralidade desse mistério, e isso eu creio que se aplica à evidência da igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja, é o centro, o governante, é aquele que direciona a igreja, mas em um futuro por vir, a segunda vinda de Cristo, isso será mais pleno, onde Cristo, em todas as coisas, vão estar sobre o seu domínio, sobre o seu governo, sobre a sua liderança. Nós, hoje na igreja, experimentamos isso, porque a igreja é a igreja de Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja. Logo, a igreja, ela acaba sendo governada, liderada, direcionada pelo seu cabeça, mas o mundo afora ainda não serve, não clama a Jesus. Nós pregamos a eles, nós anunciamos ao mundo, mas o mundo ainda rejeita Jesus. Mas um dia, Jesus, quando voltar a segunda vez, estabelecerá o seu reino, o seu governo e o seu domínio. E eu entendo que a plenitude, na dispensação da plenitude, ainda é um tempo por vir, porque é onde ele vai convertir todas as coisas debaixo da sua autoridade, do seu reino, do seu governo. Mas aqui, hoje, nós já experimentamos um pouco disso na criação, na existência da própria igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela é governada pelo seu cabeça. Até interessante, o termo em Cristo também faz uma referência a essa ideia muito paulina, onde Paulo, na teologia dele, a gente lendo Romanos, a gente vai ver que Paulo divide a humanidade em dois cabeças. Ou você está ligado ao cabeça Adão, ou você está ligado ao cabeça Jesus. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. É a sua união, a sua ligação, é o seu cabeça. Então, quem se creu, se arrependeu e confessou Jesus Cristo, o cabeça é Jesus. Mas aqueles que vivem no mundo, distante de Deus, ainda estão presos ao cabeça Adão. Então, essa é uma linguagem muito forte em Paulo. E no capítulo 2 ele vai aprofundar mais isso, falar sobre a gente estava morto, né, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Aí na segunda parte do capítulo 2, do versículo 11 em diante, ele vai dar mais foco à pessoa do Filho. Do 1 ao 10, o foco é a pessoa do Pai. Ele fala do Filho, mas parece que a pessoa do Pai está mais em evidência. Do versículo 11 em diante, do capítulo 2, parece que a pessoa do Filho vai estar mais em evidência. Novamente trabalhando essa ideia da Trindade. Então ele vai descrevendo o que Deus fez, como Deus fez, a redenção, a salvação, de estar em Cristo, de fazer parte da família de Deus, que Jesus é a nossa paz. Tudo isso ele está descrevendo, ele está fundamentando, para que nos capítulos 4, 5 e 6, nós estejamos mais aplicações. Repito, 1, 2 e 3 não quer dizer que não tem aplicação, claro que tem, mas Paulo está detalhando, descrevendo, abordando, fazendo os fundamentos, mostrando os pontos, explicando doutrina. E nos capítulos 4, 5 e 6 também tem doutrina, claro, fundamentação, mas o apóstolo Paulo parece aplicar mais, baseado, fundamentado em tudo aquilo que ele já falou. Portanto, chegamos no capítulo 4 com essa perspectiva da centralidade de Cristo no plano de Deus, de ser igreja, de ser corpo de Jesus, porque ele já trabalhou isso nos capítulos anteriores, falando sobre o mistério da igreja, no capítulo 3, falando sobre que Cristo é a nossa paz, que pelo seu sangue ele quebrou derrubou a barreira de inimizade, de ambos fez um. Tudo isso o apóstolo está trabalhando nos capítulos anteriores, para quando a gente chega no capítulo 4 e vai falar sobre a unidade, que esse capítulo 4 ele vai ser um capítulo fundamental sobre unidade, certo? A unidade do corpo de Cristo. Olha nos primeiros versículos do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 e 2 só. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, versículo 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um apelo do apóstolo Paulo ao quê? A unidade, a união do corpo. Suportem uns aos outros, perseverem nessa unidade de vocês, que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, os textos estão apontando para uma unidade, e essa unidade só é possível por causa de Jesus, é óbvio, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. O corpo, ele está fundamentado em Cristo.
Ele é aquele que, a pedra angular, onde o fundamento é posto. Então, a pedra de esquina, né, a pedra angular. Então, Jesus é este que compra, salva um povo para si, é o dono desse povo, é o cabeça desse povo. O apóstolo já trabalhou isso nos 3 primeiros capítulos, mostrando que é por meio do sangue dele que temos a redenção, que o Pai planejou e executou tudo por meio do Filho, temos a adoção por meio de Jesus Cristo. Então, tudo isso foi estabelecido. E aqui no capítulo 4, quando ele vai apelar para a unidade, fé, vínculo da paz, quem está lendo a carta vai lembrar do que ele acabou de falar nos capítulos anteriores. Essa paz só é conquistada graças a Jesus. O ponto alto no capítulo 2, os versículos mais fortes do capítulo 2, um dos principais, é o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus. Jesus, por meio da sua obra, nos deu paz de 2 formas, horizontal e vertical. Por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. E por causa de Jesus, nós temos paz uns com os outros. Ele derrubou a parede de inimizade que havia entre os povos, entre aquilo que trazia alguma distinção, divisão. E também, por causa do sangue dele, ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus e paz uns com os outros. Então, esse vínculo, a fé e o vínculo da paz, está unido às ideias que o apóstolo acabou de trabalhar antes, de paz, de fé, no Senhor Jesus Cristo. Chegando nos versículos que nos importam mais, que é o que eu li hoje, aqui são tudo uma introdução para botar os irmãos dentro desse contexto, o apóstolo está trabalhando agora, mostrando que Jesus venceu, e é isso o que ele diz nos versículos 7 ao 10, olha o que ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também mesmo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui nessa descrição, o apóstolo está trabalhando a vitória de Jesus na cruz. Ele está trabalhando a ideia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O desceu, aqui provavelmente tem a ideia que ele foi à sepultura, ele morreu. E a ideia de que quando ele ressuscita entronizado. Eu não entendo em nenhum momento esse texto sendo base para dizer que Jesus foi ao inferno, coisa do tipo. Eu acho que isso é totalmente sem nenhuma base do texto. A ênfase do apóstolo está apontando para aquilo que Cristo mostrou, o Cristo vitorioso. Que justamente foi o quê? A cruz do Calvário. E a coroação dessa obra perfeita na cruz foi o quê? A ressurreição. Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai na obra do Calvário, morrendo na cruz, e é coroado a sua obra com a sua ressurreição. Jesus morre e ressuscita, mostrando que ele é vitorioso, que ele foi vitorioso sobre todas as coisas, e a obra dele completa, ela se completa, claro, com a ressurreição. É a morte e ressurreição, são todos os aspectos. Então, quando ele fala que ele desceu e subiu, ele ressuscita e sobe às regiões celestes, ou seja, é assunto, né? A gente vê isso lá em Atos 1, e nós vemos que isso é a vitória, o triunfo de Cristo. Tanto que o apóstolo, esse versículo que o apóstolo cita, no versículo 8 aí, é um versículo do Salmo 68, verso 18. O apóstolo, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse texto é uma citação do Salmo 68, verso 18, que é justamente, no contexto daquele salmo, é um salmo de vitória, é de triunfo. É como se um rei, o Senhor, no caso o Senhor vitorioso, triunfante. Então, ele está colocando um versículo de um salmo de triunfo, de vitória, mostrando que é essa mesma ideia, que Jesus foi o quê? Vitorioso. Abram aí, em Colossenses 2. Abram em Colossenses 2. A gente tem uma descrição rápida do que esses textos estão apresentando. Versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente, olha só, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi um triunfo, uma vitória na cruz do Calvário. Ele triunfou na cruz. Então, a coroação dessa obra é a sua ressurreição, depois ele é assunto aos céus. Ele é assunto, né? Aos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo foi vitorioso. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo venceu. A obra da cruz do Calvário é um triunfo. Assim como nós lemos em Colossenses, ele expôs publicamente, né, a derrota dos principados e potestades e triunfou sobre eles aonde? Na cruz. Então, esse Cristo vitorioso, que agora é Senhor, cabeça de... Ele sempre foi Senhor, claro, mas agora cabeça do seu povo, da igreja, né? E triunfante, cumpriu perfeitamente a sua missão. Aí nós chegamos nos nossos versículos. O que aconteceu com esse Cristo triunfante? E ele mesmo concedeu uns para... O Cristo triunfante, ele é o dono da igreja. E ele é quem dá dons à sua igreja. Então ele é vitorioso e ele é o Senhor da igreja e ele mesmo concede dons à sua igreja. A sua igreja é cheia de dons. A igreja do corpo de Cristo é uma igreja que tem dons. E esses dons são dados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, é triunfante e por toda a sua vitória, ele concede dons à sua igreja. A igreja é cheia de dons e é Cristo que dá dons à sua igreja. E aí ele vai dizer alguns dons, especificamente no versículo 11, são dons mais relacionados a ensino / liderança, mas eles têm uma função parecida com os demais dons, mas eles têm uma questão diferente. O apóstolo Paulo está citando alguns dons, e aqui eu quero deixar claro que eu entendo, aqui nesse versículo, que são dons / função, certo? Ofício, isso. Dons e ofício. Eu entendo que isso aqui são dons e ofícios, especificamente pelo contexto da carta, pelo que ele fala em Efésios 2, né? E algumas coisas do tipo, eu entendo que são dons e ofícios. Há um debate sobre dom e ofício. Que sentido? O que seria isso? Né? Mostrando os irmãos assim de forma geral, mais resumida. É que tem pessoas que têm alguns dons, mas elas não têm a capacitação ou então, às vezes, as qualificações para o ofício. Tem pessoas que têm um dom muito pastoral. Em que sentido? Pessoas que se importam, que amam, que cuidam, que gostam de estar, né, presente, de se envolvendo com as pessoas, de visitando, ligando para as pessoas. Tem gente que faz muito isso de forma natural. Às vezes essa pessoa tem um dom pastoral, no sentido mas ela não é pastor. E não tem, às vezes, as qualificações para ser um pastor. Mas ela tem uma habilidade, um dom nesse sentido pastoral, de cuidado, de amar, de, sabe, ligar para as pessoas. Tem gente que é muito assim, não sei se vocês conhecem pessoas na sua igreja, aqui no Curió, em outros cantos, que a pessoa não é pastor, mas ela tem todo um cuidado pelos outros, né? A pessoa está enferma, ou passou um problema, ela liga, ela visita, ela está junto, ela tem muito cuidado com os outros. Mas ela não tem as qualificações para ser um pastor, como diz lá 1 Timóteo 3. Ela não segue as qualificações que estão lá, né? Então ela não é pastor de ofício. E Deus talvez não tenha um chamado pastoral de ofício para ela, mas ela tem uma ação muito cuidadora, né? E assim, um exemplo que eu estou dando para vocês para tentar ficar clara essa ideia de dom e ofício. Mas aqui nesse texto eu não estou fazendo essa diferença. Eu entendo que aqui dom é ofício, nesses textos aqui. Então, quando eu falo de apóstolo, eu estou falando do apóstolo especificamente dos 12, certo? Os que são a doutrina, que plantaram, que deram a doutrina para a igreja, as cartas paulinas. É esse apostolado que eu vou falar aqui, certo? Que aí ele vai começar a tratar dos dons que o próprio Senhor Jesus Cristo deu à igreja. E aqui são dons de ensino / liderança. Olha só o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Destes ofícios aqui, eu quero detalhar um pouco mais. O dom do apostolado, que é o primeiro citado, eu entendo que aqui talvez seja uma ordem hierárquica, era o que tinha mais autoridade, porque os apóstolos são aqueles que davam a doutrina para a igreja.
Eles eram que receberam o ensinamento próprio do Senhor Jesus Cristo e eles passaram os ensinamentos para a igreja. O que o apóstolo diz tem que ser autoridade na nossa igreja hoje, porque eles não receberam esses ensinamentos humanos. Eles eram homens que foram iluminados e capacitados por Deus e assim puderam ensinar aquilo que o Deus falou. Então, quando nós falamos aqui hoje, estamos lendo a carta de Efésios. A carta do apóstolo Paulo. É palavra de Deus. Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar o que foi falado aqui. Isso aqui não é uma palavra de homens, mas é a palavra do próprio Deus. Deus usou ele, Deus o inspirou para escrever, para dar a doutrina à igreja. Certo? Então nós temos a palavra dos apóstolos com máxima autoridade. Então esse ofício, ele foi o quê? Ele se encerrou. Ele teve o seu período. Por isso que não tem mais apóstolos hoje em dia nos moldes do apóstolo Paulo. E nem do Pedro, nem de João, nem dos outros apóstolos, nem de Mateus, né? Não tem. E aí, algumas características que faziam esses apóstolos ser apóstolos. Primeiro, eles lá em Atos 1, 15 a 22, quando vamos ter a eleição do 13º, né? No caso, lá é Matias, né? Que vai ser eleito pelo Urim Tumim. Uma das coisas que eles trazem, né? Os apóstolos, um dos requisitos lá é ter visto Jesus ressurreto. Ou seja, para assumir a vaga lá, no caso de Judas, que tinha se matado, ele escolhe entre dois que deveriam ter sido testemunhas de Jesus ressurreto. Não tem mais ninguém hoje em dia que foi testemunha do Senhor Jesus ressurreto. Certo? Quem foi fora do tempo foi Paulo, pela visão lá no caminho, né, de Damasco. Lá Paulo teve o vislumbre, por isso que Paulo é chamado apóstolo também, fora do seu tempo, mas Jesus aparece para ele ressurreto, né? Paulo vê o Senhor, né? Depois o Senhor instrui Paulo, né? Paulo vai falar isso lá em Gálatas, que ele recebeu do Senhor ensinamentos diretos. Então Paulo se enquadra nas configurações do apostolado. Então Paulo até fala, eu sou um apóstolo fora do tempo. Mas hoje em dia não tem mais apóstolos. Um dos requisitos era esse, ter visto Jesus ressurreto. Outro, portanto, tinha que ter visto Jesus ressurreto. E outra questão que eles tinham também era que eles precisavam ter aprendido diretamente do Senhor Jesus Cristo. Eram homens que andaram com Jesus, que ouviram Jesus, que aprenderam diretamente de Jesus. O apóstolo Paulo também aprende, mas de forma relacional, né? Deus, ele fala que o Senhor ensinou ele, né? Jesus chegou a aparecer para o apóstolo, deu instruções para ele. Então são homens que tinham características muito peculiares, que hoje em dia a gente não tem mais. Então esses homens traziam a doutrina da igreja, aprendiam do próprio Senhor para ensinar a igreja. Não tem mais isso hoje, certo? Não tem apóstolos nesses moldes hoje. Então qualquer um que você quer saber, o primeiro ponto, você vê uma igreja saudável, aí você pode pensar em questões doutrinárias, bíblicas, é verdade? Mas antes de tudo isso, se você chegar na porta da igreja e tiver o nome de um apóstolo, pronto, acho que ali você já entende que aquela igreja já começou mal, porque ela está fazendo uma ideia que não é bíblica, que não está de acordo com as escrituras. Ela está trazendo uma função que não é bíblica. Porque se esse cara que disse prerrogativa de ser apóstolo, fosse apóstolo mesmo, então o que ele diz lá tinha que ser doutrina em todas as igrejas de Deus. Todas as igrejas bíblicas tinham que seguir o que ele fala. Aqui nessa igreja, na Manancial, em todas, o que Paulo diz, a gente não entende que é palavra de Deus? A gente segue, busca seguir o apóstolo Paulo fala? O que as cartas de Pedro dizem? A gente não tenta buscar e seguir o que a carta de Pedro diz? Porque entendemos que Pedro é um apóstolo e Deus o instituiu assim, e inspirou para ensinar a igreja. Então o que Pedro diz é doutrina na nossa igreja. O que Paulo diz é doutrina na nossa igreja. O que João diz é doutrina na nossa igreja. Mas os apóstolos que se dizem, prerrogam de apóstolos hoje em dia, não é doutrina na nossa igreja, porque muitas vezes eles ensinam até coisas contrárias ao que os apóstolos bíblicos ensinavam. Ensinam contrário a Paulo, ensinam contrário a Pedro, ensinam contrário a João. Então, esse ofício /dom teve seu cumprimento, sua função. Então não temos mais, esse é um dos ofícios que entendo que se encerrou. Assim como dos profetas, também eram muito peculiares naquele período e tinham sua função. Então os profetas, aqui profetas é do Novo Testamento, eles tinham algumas funções de exortar, tinham algumas funções preditivas, né, de prever o futuro, de falar algumas coisas, mas a função mais forte dos profetas eu entendo que era ensinar, instruir,
E um texto importante que eu entendo que mostra que esses ofícios /dons foram cessados é Efésios 2:20. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 19 e 20: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados, olha só a parte já de edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. A pedra angular é esse fundamento geral. O fundamento, quando na construção de uma casa antiga, ele era feito sob a pedra angular. Então Jesus é o alicerce maior. E os apóstolos estão fundamentando sobre ele, Jesus. Então a pedra angular, ela começa e o fundamento vem sobre ela. Então Jesus é a pedra angular e a doutrina dos apóstolos e profetas é o fundamento. Então, o fundamento que entendemos pelo texto é a própria palavra de Deus. Como o fundamento já foi posto, já foi colocado, a gente já tem a Bíblia, já tem a palavra de Deus, o fundamento já foi estabelecido, eu não posso dizer que esses mesmos dons continuam, porque senão eu teria que dizer que os fundamentos ainda estão sendo posto, o fundamento ainda estava sendo colocado. E aqui o texto diz, eles são edificados já no fundamento que já foi firmado. O fundamento não continua sendo posto, o fundamento já foi colocado. E aí os evangelistas e o pastor mestre, eles vão construir em cima do fundamento dos apóstolos e profetas. Entendem isso? Então, aqui já eu entendo que por o fundamento já ter sido posto, e não continuar tendo esse aspecto de continuar tendo fundamento, senão a gente está abrindo a Bíblia para colocar ainda mais livros na Bíblia, ninguém faz isso, a Bíblia já está fechada, ninguém fica botando livro novo na Bíblia, adicionando coisas à revelação de Deus, a revelação universal e perfeita de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós entendemos que, já que esses dois ofícios /dons, apóstolos e profetas, são um fundamento já posto, como diz lá em Efésios 2:20, então não tem sentido esses continuarem como nos moldes como era, porque acaba você tendo problema, tendo que acrescentar coisa à Bíblia, e ninguém vai fazer isso, porque isso é heresia, isso é falso ensino. Então esses dois dons que Deus deu à igreja, esses dons tiveram o seu papel, eles tiveram o seu cumprimento, eles tiveram a sua função, e Deus usou os apóstolos, usou os profetas. A gente está aqui nas cartas do Novo Testamento, a gente tem um Novo Testamento, a gente viu como Deus fez, e tiveram o seu cumprimento, tiveram o seu objetivo cumprido. Aí nós temos mais duas funções, que é justamente os evangelistas e os outros pastores e mestres. O termo apóstolo também, só um parêntese aqui, o termo, a palavra mais inicial do significado dela significa enviado, a pessoa que vai, a ideia de enviar. Então se assemelha até a alguns missionários, o cara foi enviado para uma localidade, para fazer alguma coisa. Então o termo enviado é um termo que significa, o sentido dele pode ser apóstolo no sentido mais literal da palavra. Mas no sentido do contexto que a palavra apóstolo está sendo colocada nos evangelhos, outra coisa, nas cartas e outras coisas, ela não é somente o enviado. Ele traz um peso doutrinário, de ofício, de várias outras coisas que nós vemos aonde? Em Paulo, Pedro, João, Mateus, nos apóstolos geral. Então, eu sei que a palavra apóstolo pode ter esse sentido de enviado, mas em muitos contextos onde ela está sendo tratada, ela não está tendo somente esse sentido de uma pessoa sendo enviada, mas tem uma prerrogativa de uma pessoa que tem uma autoridade, uma doutrina, um ensinamento vindo da parte de Deus, que é doutrina para a igreja no geral. Entende? Porque tem muitas palavras, isso é importante detalhar, que ela tem um sentido, mas dependendo do contexto, ela ganha um novo sentido, certo? Tudo depende do contexto. Alguns textos das Escrituras, por exemplo, o termo Satanás ou inimigo se refere a quem? Ao diabo. Mas em alguns textos, o próprio termo Satanás ou inimigo, o sentido de inimigo mesmo, porque essa é a ideia, de adversário, às vezes se aplica até ao próprio Deus. Em alguns momentos Deus é adversário de Israel. Ele se torna inimigo de Israel, porque Israel pecou e Deus vai trazer um juízo a Israel. E aí o termo que é usado às vezes para o diabo, ele também às vezes é usado para a pessoa de Deus, mas não porque Deus é o diabo, não é isso, mas é porque Deus se tornou o adversário do povo que estava em pecado. Entende? Então só o sentido da palavra em si, ela não define tudo. O contexto tem que apontar aquele sentido, para que a gente entenda que aquele contexto está falando de aquilo. É igual dizer assim, olha, hoje eu comi uma manga, Ou seja, manga é uma fruta.
Hoje a manga da minha camisa está rasgada. Opa, manga aí não é fruta, é uma parte da peça da minha roupa. A palavra é manga, mas o contexto é que me diz o sentido dela na real. Assim também, em muitos textos, o contexto vai dizer o sentido daquela palavra. Certo? Só um exemplo, para a gente ter isso mais claro na mente. Então, os evangelistas seriam aqueles que estão mais dotados a anunciar o evangelho. A missão de anunciar o evangelho é para todo crente, mas aqui em específico, o evangelista seria aquele que é aquela pessoa que vai trazer de forma mais constante, mais deliberada a ideia do evangelismo. Uma pessoa que talvez vai viajar para pregar o evangelho, ela está mais empolgada, ou mais, acho que empolgada não é a palavra melhor. Todo nós temos que estar empolgado para pregar o evangelho. Pode ser envolvido, pode ser uma pessoa mais desprendida para pregar o evangelho. E aqui talvez os evangelistas se assemelhem muito aos nossos missionários, aqueles homens que deixam tudo para ir para outro local pregar o evangelho, deixam tudo para se dedicar a essa obra de anunciar o evangelho às pessoas que não conhecem. Então eu acredito que os evangelistas aqui se aplicariam e se encaixariam bem com os missionários. O outro e o último, pastores e mestres. No termo aqui na nossa tradução é pastores e mestres, mas eu entendo, até pelo original, que aqui Paulo está falando de uma função só, pastor-mestre. Até porque no original o artigo está vindo antes do termo pastor. E nós não temos uma conjunção entre pastor e mestre. A conjunção de, não temos. Nós temos um artigo, mas o artigo ele vem antes da palavra pastor. Então, a ideia seria melhor ser pastor-mestre. E aqui apoia e coloca o pastor na função que o pastor tem que ter, de cuidar do rebanho, de administrar, né, de estar amando, servindo, mas ao mesmo tempo também aquele que ensina, aquele que doutrina, aquele que está trazendo a doutrina para a igreja. E a doutrina do pastor e do evangelista, ela é onde? Ela está fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas. Então, o pastor e o evangelista, o missionário, ele vai construir em cima do fundamento dos apóstolos e profetas de Efésios 2:20, que estão sobre a pedra angular, que é Jesus. Então, esse texto como um todo, irmãos, apresenta doutrina, apresenta esses ensinamentos, mas esses são dons que são dados por Deus. E aqui há algo muito fundamental para o que ele vai continuar a falar. Vamos ver um pouco na frente. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Percebe que o propósito desses dons é o quê? É a edificação do corpo. A ideia dos dons aqui se repete, por exemplo, lá em 1 Coríntios também, quando fala que os dons são dados para a edificação, para o crescimento. Então, os dons eles têm essa função de edificar o corpo. Então, Cristo deu estes dons à igreja para que a igreja pudesse ser edificada, ser aperfeiçoada, ser moldada. Então, esses dons não são dons que a gente pode descartar. Isso aqui é muito importante porque algumas coisas precisam ser ditas. Um dos primeiros pontos que eu quero colocar aqui de forma clara é que Jesus é quem deu esses dons de liderança para a igreja / ensino. E isso aqui nós temos até na teologia pastoral algo muito importante, que diz assim, na teologia pastoral que a gente estuda, tem algo muito claro. Aqui falando especificamente dos pastores, daqueles que estão no púlpito ensinando a igreja. Para quê? Para aperfeiçoar, para edificar a igreja. E aqui é muito sério para a função do pastor e para a igreja avaliar biblicamente os seus pastores, é que o pastor ele precisa estar fundamentado em cima dos ensinamentos dos apóstolos e profetas, ou seja, não pode estar destoando das escrituras. Então, o que o pastor ensina tem que ser bíblico, tem que estar nas escrituras, ele não pode destoar da palavra de Deus. E uma máxima, não é uma máxima na verdade, mas é algo que falamos em teologia pastoral, é que diz assim: pastores saudáveis, normalmente, geram igrejas saudáveis. Pastores doentes, normalmente, adoecem igrejas ou matam igrejas. Isso é muito sério. Por isso que há muitos textos das Escrituras tendo um tipo de exortação mais específica para aqueles que assumem o púlpito. Aqueles que estão na função de ensino, como diz Tiago, né? Vocês têm mestre, né? Tenha cuidado, tem mais juízo, né? Estou só parafraseando aqui. Então há mais rigor
rigor no seu julgamento, porque você está ensinando. E o púlpito é da onde normalmente vem a doutrina para a igreja. É do púlpito que a igreja normalmente é direcionada, é guiada. Se o púlpito prega coisas saudáveis, é uma boa pregação, uma pregação saudável, normalmente a igreja caminha bem e saudável. Mas se o púlpito prega falso ensino, legalismo, heresias, normalmente isso também acaba afetando a igreja, e a igreja acaba adoecendo ou morrendo. Isso é muito sério. Mas são dons que Deus deu à igreja. Perceba que a função pastoral, a função do evangelista, não são funções do missionário criadas por homens ou por instituições humanas. Quem criou essas funções e quem deu esses dons foi o próprio Deus. Isso também é uma exortação até importante para falarmos sobre pessoas que às vezes são desigrejadas, ou acham que a igreja não precisa ter pastor, ou acham que não precisa ter pastor sobre ela. Não é isso que o texto diz. Deus deu dons à igreja. Como é que você está dizendo que Deus deu coisas desnecessárias à igreja? Deus criou a função pastoral. Pastor mestre, ensina, lidera, pastoreia, cuida. Aí você diz, não, isso não é necessário para a minha vida não. Deus errou? Deus fez algo desnecessário? Isso é loucura. Aqui é o texto. Quem deu esses dons para a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja, o supremo pastor. Ele que designou, ele que criou, ele que formou estes homens, chamou, vocacionou, é ele que faz. Aí, claro, esses homens têm que chegar e buscar ser pastores saudáveis. E isso, claro, isso é com a ajuda da igreja, esse é outro tema, certo? Mas pastores saudáveis geram igrejas saudáveis. Por quê? Porque vão edificar a igreja, vão aperfeiçoar o corpo, vão fazer os irmãos caminharem de acordo com aquilo que Deus quer. Calvino tinha uma frase que dizia assim: quando Deus quer punir, uma nação, Deus tira dela os piedosos e sérios homens da palavra. A mesma ideia é dita para igrejas. Quando Deus às vezes quer punir a igreja, Deus pode tirar delas os piedosos e verdadeiros pastores, para que ela sinta a pena de não ter um púlpito saudável nela. A igreja pode esmorecer, acaba quebrando, enfim, acontece isso em alguns cantos e é bem triste. Por quê? Porque é do púlpito que Deus usa para guiar, moldar e muitas vezes ajudar a igreja. Porque é para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus levanta pastores e mestres para edificação, logo desigrejados estão errados ao negar que Deus está dando essa edificação. E também a gente perder de foco que Deus é quem levanta esses homens, Eles não são dispensáveis. O próximo ponto, e aí eu vou correr um pouco mais com os irmãos, diz assim, versículo 13 agora: até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, para a astúcia com que induzem ao erro. Perceba que há uma ligação muito forte com o apóstolo Paulo está falando, que é justamente que os dons de ensino / liderança tem que gerar na igreja edificação, aperfeiçoamento, para que esse povo sirva, Perceba que ele fala isso no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do quê? Do seu serviço. Então, os pastores vão edificar os crentes, vão edificar a igreja, vão buscar trazer o ensino correto, o pastoreio correto, a doutrina correta, para que do púlpito seja guiado as diretrizes e a visão da igreja, e isso vai fazer com que a igreja sirva de forma correta o seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Isso é para a edificação do corpo. Aí perceba o que ele fala no versículo 13. Até que nós cheguemos aonde? Todo esse aperfeiçoamento, essa edificação, ela visa chegar a um fim, a um objetivo, Haverá um dia que não haverá mais pastores, pastor mestre nem evangelista. Quando? Quando chegarmos nesse fim. Isso aqui só na segunda vinda de Jesus.
É quando chegarmos na glória. Só lá que essas funções, esses ofícios não vão ter mais. Esses ofícios, eles são temporários no sentido, pelo que eu entendo, pelo texto, até Jesus voltar a segunda vez. Porque aí todo mundo vai estar já aperfeiçoado, todo mundo vai estar com o corpo glorificado, né? A pessoa já vai chegar no seu ponto. Mas até que todos cheguemos aonde? À unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Perceba que o apóstolo está falando sobre duas coisas, fé e conhecimento. São duas coisas que provavelmente ele está querendo tratar com o quê? Com a própria ideia bíblica do ensino vindo daqueles que são dados por Deus, os líderes, né, os dons de pastor, mestre e evangelista, que com o evangelho, com a doutrina correta do evangelho de Jesus, eles vão fazer com que a igreja tenha a fé correta e tenha o conhecimento correto da pessoa de quem? De Jesus. Percebe aí? O pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Então, a doutrina é uma fé, uma crença na boa doutrina, na doutrina correta, mas que vem também, claro, do conhecimento correto de quem é Jesus Cristo. Tanto que depois ele vai falar o quê? Para que essas duas realidades, essa fé, a unidade da fé e o conhecimento vai gerar em nós o quê? A perfeita varonilidade. Aqui o termo realmente é maturidade. E qual é a maturidade? A medida da estatura, da plenitude de Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é o foco. Cristo é o centro. Perceba que a doutrina, o ensino, ele tem algo muito claro: moldar, formar Cristo em nós. Cristo é aquele que é o cabeça, é o modelo. Pastor não está formando discípulos dele, ele está formando discípulos de Jesus, a qual ele também é discípulo de Jesus, para que todos nós, inclusive o pastor, estejamos diariamente buscando ser mais parecidos com Jesus, sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Abram em Romanos 8, 28, texto famosíssimo, Romanos 8, 28. Abram em Romanos 8, 28. Conhecido demais esse texto, né? O pessoal usa muito errado, né? Mas é muito conhecido. Vamos lá. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o bem desse texto aí? O que é o bem desse texto? Vamos para o versículo 29, para saber qual é o bem desse texto. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem do versículo 28 é sermos conformados à imagem do Filho. Então, se a bênção vai fazer com que você pareça mais com Jesus, então amém. Então Deus vai lhe abençoar para que você seja mais parecido com Jesus. Mas se a tribulação, a luta, a perseguição, a tempestade da vida for o que vai fazer você ser mais parecido com Jesus, então Deus vai lhe dar luta, tempestades, tribulações, para que você seja mais parecido com Jesus. O bem do texto não é necessariamente uma vida de bonança, de felicidade, de facilidade, de tranquilidade. O bem do texto é ser mais parecido com Jesus. Esse é o supremo bem. Deus vai usar todas as coisas da nossa vida para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Este é o supremo bem. Não é uma casa no Alphaville, muitas vezes. Não vai ser uma Ferrari. Pode ser uma doença. Pode ser a tempestade, a perda de alguém, o luto, a tribulação, a peia, né? Para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. O supremo bem não é necessariamente uma vida tranquila. O supremo bem é sermos mais parecidos com Jesus. É claro, Deus pode lhe abençoar, dar muitas bênçãos e isso fazer com que você seja mais parecido com Jesus, verdade. Mas isso também quer dizer que também Deus vai usar muitas vezes também a tribulação, a luta, para moldar-nos a sermos mais parecidos com Jesus. O texto de Efésios está apresentando essa mesma ideia. Os ensinos, a doutrina, tem um foco: Jesus Cristo. Ele
tem que ser moldado em nós. Ele é a maturidade. Quer ser maduro? Pense como Jesus, haja como Jesus. E como é que eu sei? Leia os evangelhos, leia a Bíblia, leia o que Jesus fez, como ele agia, como ele se comportava. Você está vendo, você tem a palavra dele, e na palavra dele diz como ele agia, diz como ele fazia. Então, aprenda com Jesus nos evangelhos, nas cartas paulinas, em Pedro. Você tem a doutrina de Cristo. Os apóstolos pregavam a doutrina de Cristo. Então entendam ela, vivam ela. Portanto, essas são as doutrinas claras das Escrituras, a respeito daquilo que precisamos aprender. E aí, no contexto, ele ainda continua dizendo, precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, e ele fala sobre o problema de você não estar alicerçado naqueles dons, ou ser abençoado por aqueles dons, para que não sejamos mais como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Percebe? Os dons que ele está dando, Jesus está dando à igreja, de ensino, que é para edificar o corpo, para ensinar a fé verdadeira, para ter o pleno conhecimento de Jesus, ter um conhecimento correto da pessoa de Jesus Cristo, a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Eles são para que nós não sejamos enganados, não sejamos o quê? Levados por qualquer vento de falso ensino. O falso ensino mata, o falso ensino destrói, o falso ensino é imaturidade, é carnalidade. O apóstolo está dizendo, vocês não estão correndo para lá, tem que correr para o outro lado. O falso ensino é o que vocês devem rejeitar. E como é que eu vou rejeitar o falso ensino? É tendo o conhecimento correto, é tendo a boa doutrina, é tendo a doutrina correta para que eu diga, isso aqui é errado, isso aqui é mentira, isso aqui não vem de Deus. Só assim. Você não aprende por osmose, você tem que estudar. Você vai ver a pregação hoje, mas você tem que ler sua Bíblia, tem que fazer seu devocional, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que desbruçar nas Escrituras, buscar entender aquilo que a palavra de Deus ensina, para que você não seja levado pelo falso ensino. Então, como nós não vamos ser enganados? Tendo a boa doutrina. E normalmente ela vem da onde? Do púlpito. Do púlpito, pastor saudável vai pregar a doutrina correta, a doutrina saudável, para que a igreja entenda, aprenda, e ela vai sendo guiada, instruída, para que possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. E é isso que ele está atribuindo, porque vem do contexto dos dons que Deus deu à igreja, liderança / ensino. E ele continua, versículo 15 e 16, para a gente encerrar. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Com a doutrina correta, com o ensinamento correto, com a doutrina correta sobre Jesus Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o homem precisa se arrepender e crer nele, que ele é plenamente Deus, plenamente homem, ele é o 100% Deus, 100% homem, que ele é Senhor de tudo, que a obra expiatória dele é perfeita, que é somente por meio dele que nós temos acesso ao Pai, temos paz com Deus só por meio de Cristo, e somente por meio dele nós temos vida eterna. Sem Jesus é condenação, é perdição, é vida perdida, é jogar a vida fora. Sem Jesus só há trevas, sem Jesus só há condenação. O Evangelho, as boas novas, a boa notícia apresentada pelo apóstolo, pelo Senhor Jesus Cristo, mostra que Ele é a boa nova, que por meio dele nós temos acesso a Deus, paz com Deus, é somente por meio dele. Nós vamos ter essa ideia fundamental de que, graças a esse ensino, nós podemos seguir a verdade em amor. Percebe que a ideia de verdade e amor é muito forte, porque envolve essa ideia de você saber e ter o relacionamento de amar, de se envolver, de fazer aquilo com um coração contrito e amoroso, porque aprendeu e ama aquilo que vem plenamente do Senhor. Seguir a verdade em amor, para crescer tudo naquele que é o cabeça. A igreja não vive sem o seu cabeça. Cristo é o centro da igreja. Nós temos uma centralidade, o centro, Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele.
Ele faz tudo em todos. Ele é o Senhor da igreja. Nós só conseguimos nos santificar, só conseguimos caminhar em conformidade à palavra de Deus, porque Jesus nos salvou, porque nós estamos nele. Se nós não estivéssemos em Jesus, nós não conseguiríamos nada, não poderíamos dar um passo, porque só conseguimos fazer aquilo tudo isso por causa de Jesus. Nós nem estaríamos aqui hoje, nós nem conseguiríamos estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Cristo nos salvou. A igreja, o que nos une aqui, irmãos, não se enganem, o que nos une aqui não é time de futebol. Tenho certeza que cada um aqui deve ter um time específico, pode ser que um ou outro aqui se combine com um time, mas nem todo mundo que torce o mesmo time. Não é por causa de hobbies. Eu sei que alguém aqui vai ter um gosta de pescar, outro gosta de futebol, outro gosta de ler, outro gosta de assistir televisão, um filme, outro gosta de fazer vôlei, sei lá. Todo mundo tem hobbies e gostos diferentes, tem times diferentes, tem gostos musicais às vezes diferentes. O que nos une aqui não é nada disso. O que nos une aqui é Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro, é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é que nos dá a liga, Ele que nos une, porque somos corpo dele. Tá certo? Isso é muito forte nesse texto, é claro nesse texto. E a maturidade, ela é um aspecto da unidade. Ou seja, nós somos maduros quando nós somos unidos. Vamos dar um exemplo rápido, que eu não vou abrir o texto pelo meu tempo, acho que eu já estou quase estourando ele. Mas um exemplo importante sobre unidade que vocês podem pensar aí, e a gente vai conhecer esse texto de cabeça. Quando Paulo escreve a carta a 1 Coríntios, né? A igreja de Corinto, uma das críticas do apóstolo Paulo, uma das coisas que Paulo chama eles de carnais, chama que eles são imaturos, né? São crianças. Paulo também usa esse termo, né? De carnais, de imaturos, como crianças, né? Qual era um problema fundamental e que Paulo estava batendo lá? Justamente porque na igreja havia grupos, divisões, certas facções, grupos, né? Que era o quê? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Cefas era Pedro, né? Essas divisões na igreja, Paulo condena veementemente. E o que é que Paulo está tratando lá? Um dos motivos de Paulo chamar eles de imaturos, de carnais, de crianças, era por quê? Porque eles não tinham unidade. Eles não tinham a união. Então, falta de união é um aspecto da imaturidade. Então, a doutrina, ela tem a ideia de ser essa liga que também vinda da palavra de Deus, de também dar a unidade da fé e uma unidade na prática do povo de Deus. Perceba que doutrina é vida. Então, quando nós aprendemos a doutrina correta, a tendência é que nós tenhamos o quê? Uma vida correta. Eu me lembro até de uma seita nos Estados Unidos, que por uma interpretação errada de Marcos, né? Acho que Marcos 16, o texto, que fala que seremos picados por cobras, né? E não morreremos, né? Por bichos peçonhentos não morreremos. A seita fazia no culto deles, traziam víboras, serpentes, e os membros da igreja eram mordidos pelas serpentes, porque eles interpretavam que eles também poderiam ser picados e nada aconteceria com eles, porque eles têm fé, e a cobra mordendo eles não morreriam. Isso passou até no Fantástico, no tempo. Ou seja, uma seita, por uma interpretação errada, uma doutrina errada, gerou uma prática de vida extremamente perigosa, né? Que gera até morte, né? Então, doutrina é vida. Então, quando nós temos a doutrina correta, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos entrar nessas práticas erradas e pecaminosas, porque a doutrina correta, ela tende, ou deveria tender, a descer para a nossa vida, para que a gente caminhe de acordo com aquilo que Deus quer. Então, o corpo, ele também tem os dons são para a edificação. Então, a igreja aqui é o corpo de Cristo, essa é a metáfora que o Senhor usa, que está ligada ao cabeça Jesus. E essa ligação é fundamental, para que a igreja também é o quê? Ela está se edificando. Há uma interdependência na igreja. É o que ele diz nesse texto. Perceba que ele
de quem o todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo está se edificando, não está ligado ao cabeça. Sem um cabeça o corpo está morto, mas com o cabeça o corpo está vivo. E o corpo está se edificando, ele está com seus dons trabalhando nesse aperfeiçoamento. Essa ideia de eles estarem buscando cada vez mais o supremo bem. Qual o supremo bem que a gente falou hoje? Ser parecido com Jesus, que é o padrão de maturidade. Nós não nos moldamos a nós mesmos. Eu não faço os meus gostos, eu não faço as minhas vontades. Eu quero fazer os gostos de Jesus, eu quero parecer com Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Porque Ele é o meu padrão, é o meu modelo. É aquele que todos nós estamos caminhando para ser parecidos. É o nosso supremo bem, é o centro da nossa vida. Então, Jesus é esse Senhor, e em Cristo nós estamos buscando esse aperfeiçoamento. E a igreja, ela tem essa interdependência. Irmãos, eu dependo de vocês, e vocês vão depender de mim também. Nós dependemos uns dos outros. Eu não tenho todos os dons, você também não tem todos os dons. Então, no dom que você não tem, eu posso talvez lhe ajudar. No dom que eu não tenho, você pode me ajudar. E assim nós vamos se edificando, trabalhando, dependendo um dos outros. No corpo de Cristo não há espaço para individualismo, que é uma ideologia muito comum na nossa sociedade pós-moderna. O individualismo. Eu cuido da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo tem um dono. É Jesus, e nós dependemos uns dos outros, para que nós possamos ser edificados e crescermos, claro, em amor, e esse estar envolvido na vida do outro tem os seus limites, com certeza, aí tem que ter sabedoria, claro, e caminhar conforme o padrão que a gente vê nas Escrituras, quando vai exortar, exortar em amor, irmão, eu lhe amo muito, estou vendo que você está fazendo uma coisa, aí abre logo o texto bíblico, lê a passagem, olha o que essa passagem está dizendo, acho que o irmão está em falta um pouco com isso. Eu só estou falando isso porque eu amo o irmão, eu não quero mal, não quero discussão, eu só quero ajudar o irmão. Eu queria muito que o irmão também me ajudasse quando eu tivesse errado, Você fala com todo jeito, com todo carinho, com todo o amor do mundo, para que a exortação mútua aconteça e aí o corpo possa ser edificado, possa trabalhar em unidade, para que não haja cada corpo para um lado, e isso vai, com certeza, prejudicar a igreja. Falta de unidade acaba prejudicando. Efésios 4 é a carta que vai falar mais sobre, é um capítulo de Efésios que vai trabalhar muito forte a ideia da unidade da igreja, do ser corpo de Cristo. O sermão de hoje tinha como tema a unidade para a edificação do corpo de Cristo. Que nós, irmãos, nunca venhamos a perder de vista o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Minha conclusão hoje é que nós possamos buscar entender, compreender os dons e ser edificados. Entender também esse aspecto dos dons de liderança. Deus possa abençoar logo mais os irmãos, um pastor bíblico, coerente da palavra de Deus, que traga a boa doutrina para o púlpito. Mas os irmãos aprendam, biblicamente, a crescer, a ir para os textos, a ter o conhecimento da fé que vocês têm, do Evangelho de Jesus Cristo, de quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecer a pessoa e obra do seu Salvador, de forma que vocês possam estar pregando, ensinando aqui sem nenhum problema. Se alguém chegar, o que é o Evangelho? Me dizer o que é o Evangelho. Você responder na hora. O Evangelho de Jesus é esse. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Que Cristo veio ao mundo morrer por tão grave pecador. E você precisa se arrepender e crer nele para ter salvação e vida eterna. Acho que um texto muito claro que resume o Evangelho é 2 Coríntios 5, ali do versículo 17 ao 21. Ali ele, para mim, é uma síntese muito rápida do Evangelho. Então os irmãos podem até ler. Então, apresentar as boas novas de salvação. Apresentar essa bênção que é o Evangelho de Jesus. Eu não sei aqui quem é descrente, mas aqueles que não conhecem a Jesus, eu lhes chamo hoje para conhecer Jesus Cristo. Para você deixar de estar no cabeça Adão e estar no cabeça Jesus. Deixar de estar em Adão e você ficar em Cristo. Porque fora de Jesus é perdição. Fora de Jesus é condenação. Fora de Jesus não há vida. Vida verdadeira somente em Jesus Cristo.
Eu gosto muito de Efésios 2, 23, acabei de ler, né? Nesse instante, 22, 23, que fala assim, quando vocês são considerados santos e sois da família de Deus. Você só é família de Deus se você crê em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, você não é família de Deus. Você não recebeu o Espírito de adoção. Você é inimigo de Deus. É isso que a Bíblia chama quando você não crê em Cristo. Você é inimigo de Deus. Isso é a maior loucura que você pode fazer na sua vida. Você queria ser inimigo do presidente desse país? Ou do presidente de qualquer outra grande nação? Você queria ser inimigo dos homens mais perigosos da cidade? Você não queria ser inimigo de nenhum desses homens. Você teria medo de ser inimigo desses homens. Mas você é inimigo do Deus de toda a terra, do Criador de tudo, do sustentador de todas as coisas, do soberano que governa e reina sobre todos. Você é inimigo dele, se você não tem Cristo Jesus. Você só tem paz com ele, se você crê em Jesus Cristo. Senão, o seu destino é um só: condenação eterna, o inferno e o sofrimento e a dor. Portanto, eu não quero ver você nesse caminho. Eu quero ver você em Cristo. Por isso que eu rogo, eu apelo, reconcilie-se com Deus. Se arrependa do seu pecado e confesse Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. E tenha paz com Ele. E assim você tem paz com Deus. O texto, só para deixar para essa questão do evangelística, do Evangelho, Efésios 2, versículo 13, diz assim, versículo 12: naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição de todo aquele que não tem Jesus. Não tem Cristo, não tem Deus, não tem esperança. Mas quando você tem Cristo, você terá Deus, você terá esperança, você estará em aliança com Deus. Isso é uma grande dádiva. Portanto, fica o meu apelo para aqueles aqui que eu não sei, que não conhecem a Jesus. Se arrependam e se reconciliem com Deus. Isso só é por meio de Jesus Cristo. E essa é a boa nova. O caminho de acesso a Deus existe, de reconciliação, Jesus Cristo. Amém?